Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for inscrito ainda, inscreva-se, deixe o seu like. Caso queira apoiar o nosso canal, vamos deixar na descrição do vídeo, como também na tela, o endereço de e-mail do nosso Pix. Pessoal, é satisfação que é o primeiro vídeo que a gente grava, que a gente já atingiu o mínimo de inscritos para poder colocar o nome do canal no link de divulgação do canal. Isso é interessante, quando a gente compartilhar aquele link, então a pessoa que o recebeu já sabe que se trata do canal do Felipe Carlos e Tecnologia. É uma satisfação. Então, pessoal, nós vamos falar dos termos populares utilizados aí, como, por exemplo, quilometragem. De onde vem quilometragem? Quilo em decimal vale 1000. Metragem, entre aspas, é um termo que nem deveria ser falado. Então, o que falar no lugar de quilometragem? Vamos chegar lá. Se um engenheiro civil for construir uma casa, um prédio em um terreno, e ele vai fazer as medições, ele vai fazer as medições da metragem do terreno? Não. Ele vai medir largura, comprimento, área. Se tiver alguma construção, algum cômodo lá, ele vai medir volume. Um engenheiro mecânico, se ele vai projetar a capacidade de um tanque de combustível ou um tanque qualquer, ele vai projetar o quê? Ele vai projetar a litragem daquele tanque? Não. Ele vai projetar a capacidade, volume. Então, pessoal, no caso do engenheiro eletricista, do técnico em eletrônica, ele vai medir na tomada elétrica uma DDP, que é a diferença de potencial, é o que a gente encontra lá, 127, 220 volts. Ele vai medir o quê? Ele vai medir uma DDP, ele vai medir uma tensão elétrica, ou ele vai medir, entre aspas, uma voltagem? Se esse mesmo profissional vai medir a corrente elétrica de um circuito elétrico, ele vai medir o quê? Ele vai medir a corrente elétrica ou ele vai medir a amperagem? Né? Então, no caso a gente vê muitos youtubers, e todos nós, né, sempre falamos aí a palavra quilometragem, alguns falaram a palavra litragem, né? O cara tá analisando ali, avaliando um carro, um lançamento, ele vai lá no porta-malas do carro e ele diz a litragem do porta-malas. Bom, tá errado, muitas vezes não sabe, pouca gente sabe, né? Digamos aí que os profissionais, os engenheiros, os matemáticos, os físicos, eles têm a obrigação de saber, né? Mas os jornalistas, os youtubers, eles têm que dar uma pesquisada, né? Mas nem sempre tem essa obrigação de saber. Então, quando a gente for falar de um porta-malas do carro, a gente fala da capacidade, do volume daquele porta-malas. Vamos deixar esse termo litragem de lado. Quando a gente for falar da tensão elétrica de uma bateria, é DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica. A palavra voltagem só existe no popular, e alguns profissionais aí que não falam corretamente mesmo, mas não é o termo a ser utilizado. Também no caso de wattagem, que é potência elétrica, não wattagem, né? Então esses termos aí, quilometragem, voltagem, wattagem, amperagem, litragem, são termos que não existem, né? Eles existem somente no popular e já foi até para dicionário. Tem muitos dicionários aí que já agregaram esse termo. Mas não é o termo correto, porque se eu tenho a potência elétrica, eu tenho uma grandeza física. Se eu tenho os volts, eu tenho a unidade daquela grandeza física. Então o nome da grandeza física é potência elétrica, né? Não é pegar a unidade volt e falar voltagem, né? Isso aí não existe. Mas também foi herdado um pouco da tradução do inglês, né? O inglês ele tem aí alguns termos e na tradução ficou muito parecido voltage para voltagem, né? Mas seria então o termo que não deve ser o termo utilizado. Eu vou deixar na descrição do vídeo também 2 links para portais da internet, inclusive do grande Newton Sebrage, tá? Onde ele fala essa questão aí da tradução do inglês do termo, né?
E em relação à quilometragem, o que é que eu vou utilizar, já que é errado falar quilometragem? Um scanner é um equipamento que ele vai fazer a medida ali e também vai ver os parâmetros gravados no carro. Hoje o carro tem muita eletrônica embargada, então quando você coloca aquele scanner lá na porta, ele vai fazer aquelas medições. E em relação aos quilômetros rodados, o que é que ele marca? Ele marca a distância total percorrida. A abreviação aí seria D de distância, T de total, P de percorrida, DTP. Mas também você pode falar assim, e o odômetro do teu carro está marcando quanto? Para saber se vale aí a pena, se você está interessado realmente na compra. Torcer para não ser adulterado, né? Ou então contrata aí a gente, os profissionais que estão nessa área aí de procurar, né? Como o grande Felipe Carvalho, meu xará aí, ele é um caçador de carros, né? Car Hunter. Então, tem outro grande profissional na área, né? O Edson Viana, é o buscador de carros, né? E um termo mais geral, o personal car, mas que também o personal car também é utilizado aí para aquele profissional que a pessoa não tem tempo de levar o carro para a oficina para fazer algum serviço e contrata esse profissional. E esse profissional faz esse trabalho, né? Ele já conhece oficinas, já conhece quem vai fazer aquele tipo de trabalho. E você contrata aí o tempo desse profissional e ele faz esse trabalho para você de levar o carro até uma empresa que vai fazer a manutenção, né? Mas que também é utilizado, o termo personal car também é utilizado para quem faz esse trabalho de procurar o carro. É muito interessante e importante isso daí, sabe? Porque eu fiz 2 cursos, né? Após até ter feito o primeiro deles, eu ainda fui de certa forma enganado quando eu comprei um dos carros, né? O carro veio com a quilometragem adulterada. Foi através de um scanner que eu descobri isso daí. Outra vez eu comprei um carro que ele estava marcando 41 mil e todo mundo, inclusive até na concessionária, ficou lá marcado que o carro tinha 41 mil quilômetros. Eu tinha acabado de comprar, então na primeira semana observei que não era 41 mil quilômetros, era 41 mil milhas. Até fiz um vídeo sobre o assunto. Esse vídeo foi um vídeo do Chevrolet Cruze, tá? Então vocês podem procurar aí no conteúdo do nosso canal e vai encontrar esse vídeo. Vamos deixar também na descrição desse vídeo. Então, pessoal, encerrando o assunto, é importante a procura de um profissional na compra de um carro, para você não comprar um carro maquiado. Nós estamos às ordens. E o foco desse vídeo, que foi a questão do termo quilometragem, que nós podemos aprofundar esse assunto em outros vídeos, caso queiram. Esse termo realmente existe no popular, existe nos dicionários, mas ele não é um termo correto, ele não existe aí na engenharia, na física, na matemática. Os profissionais, os grandes professores, eles já sabem disso daí. Um livro de uma faculdade, um livro de grandes autores, ele nunca vai trazer a palavra voltagem, litragem, amperagem. Ele vai trazer tensão elétrica, DDP, corrente elétrica, volume, capacidade, né? Então, pessoal, fica aí a explicação. Para quem não sabia, agora está sabendo. Jornalista não tem a obrigação de saber disso daí. Você que não é da área de engenharia, física, matemática, também não tem essa obrigação. Mas é uma coisa lógica, é uma coisa simples de entender, né? Uma costureira não vai medir a centimetragem da sua causa, ela vai medir o comprimento da sua causa para poder trabalhar nela e fazer o serviço aí, apertar, banhado, etc e tal. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção em ter assistido o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Caso queira deixar algum comentário, caso queira sugerir algum tema para um novo vídeo, tá? E
Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.